Gravando. Olá a todos! Somos alunos da Univesp e apresentamos a vocês os resultados de nosso primeiro projeto integrador. Meu nome é Fernanda e faço o curso de licenciatura em Pedagogia. Olá, pessoal. Eu sou o Denis e o meu curso que eu faço é licenciatura em Matemática. Olá, e eu sou o Osmar Neto e também faço licenciatura em Pedagogia. Bem, então o título do nosso projeto integrador é O Ensino Remoto para o Primeiro Ano do Ensino Fundamental, uma abordagem para aumentar a interação entre professor e aluno. Nós também queremos lembrar que, como estamos em meio à pandemia da Covid-19, nós estamos afastados socialmente e todos os nossos encontros ocorreram no modo virtual. Nós recebemos a orientação para produzirmos um plano de aula neste projeto integrador, este primeiro. Esse plano deveria atender às necessidades de algum professor que já estivesse exercendo suas atividades. Assim, nossa primeira meta foi encontrar esse professor e a sua necessidade. Para isso, fizemos uma pesquisa pelo Google Forms e escolhemos uma professora do ensino fundamental que leciona para alunos do primeiro ano, em uma escola pública do município de São Carlos. E aí, essa professora, ela reportou para a gente dois problemas principais, né? O primeiro era a interação entre os alunos, então aquele contato direto que ela tinha com os alunos, necessário para quem está ensinando ali, está alfabetizando os alunos do primeiro ano, do fundamental, ela simplesmente acabou, né? O isolamento, a pandemia, não teve mais isso, então ela não conseguia acompanhar de perto os alunos, então a falta da interação acabou ocasionando um problema de avaliação, né? Que ela não tem esse contato, ela não sabe como é que está sendo o desenvolvimento desses alunos, né? Nós também identificamos que o próximo tópico a ser trabalhado pela docente junto com a turma seria sobre o gênero textual receita. Então, o grupo percebeu que poderia criar um plano de aula que contemplasse a matéria em si e também a interação entre o aluno e o professor. E para isso, nós usamos como estratégia utilizar os recursos do WhatsApp como meio para essa interação, já que o aplicativo era o único meio de interação que havia utilizado tanto pelos pais como pela professora para troca de relação, né? Esse é o nosso primeiro projeto e nós entendemos ele sendo de grande relevância para o grupo iniciar a sua jornada nos estudos e nas práticas pedagógicas, que é essencial para todo docente. Além do que nós acreditamos que pode auxiliar a comunidade docente na reflexão sobre a prática em períodos de reclusão e de distanciamento social, que é o que está acontecendo neste momento. Então, para solucionar esse problema, nós seguimos os seguintes passos. Primeiro, buscamos uma fundamentação teórica e depois procuramos entender os contextos sociais e culturais da comunidade escolar. Fizemos, então, o plano de aula e pedimos para que a professora aplicasse junto aos seus alunos e também com as outras classes de primeiro ano que haviam no colégio. Nós, então, recebemos um feedback dela, das outras professoras e também dos pais dos alunos. E, por último, verificamos o que poderia ser melhorado. E, então, para finalizar, nós escrevemos os relatórios necessários para a conclusão desse projeto. Então, depois que a gente identificou o problema, a gente criou a solução, a gente pôs a mão na massa, a gente fez a atividade, gerou o plano de aula e encaminhou para a professora para que ela distribuísse para os colegas e elas encaminhassem para os alunos, né? E aí a aula acabou sendo aplicada no dia 13 de outubro, né? E aí a gente ficou aguardando o resultado para saber ficou na expectativa para saber como que ia ser recebida essa nossa aula que a gente criou, né? E foi muito interessante quando esses resultados começaram a aparecer. Eles foram encaminhados por nós através de um grupo do WhatsApp também, entre nós e a professora. E ela começou a enviar áudios e vídeos que os pais enviaram para ela com seus filhos fazendo as atividades. As atividades incluíam momentos de escrita, através de completar palavras com letras ou com sílabas, e também houve uma parte prática
onde as crianças fariam a receita, que era uma salada de frutas. E com os auxílios dos pais, principalmente porque precisava cortar os alimentos. Os pais também ajudaram em algumas oportunidades que as crianças tinham que falar, mandar o áudio, né? Como o celular geralmente era do pai, né? Então, para enviar o áudio, era o pai ali que ajudava e principalmente ele que encaminhava esse material aí de feedback para a professora, que acabou nos encaminhando depois. Aconteceram algumas adaptações. Por exemplo, uma família em que não havia frutas em casa disponíveis naquele momento, mas havia ovos e também havia folhas de salada, e aí eles fizeram uma omelete ao invés da salada de frutas. Uma outra adaptação aconteceu no caso em que uma criança que é autista, ela não consegue comer o alimento se ele estiver desordenado no prato. Portanto, a salada foi feita, porém sem essa parte de mexer e de misturar. E é isso. Então, depois que os alunos enviaram esses feedbacks, como foi executada a atividade, né, a gente procurou saber qual foi o entendimento das professoras e dos pais em relação à nossa atividade, né? Então, a gente criou 2 questionários, um para cada público, né, um para os professores, um para os responsáveis, e de modo que eles pudessem nos informar o que eles acharam da atividade, né? Se foi legal, se cumpriu com a sua função, né? E aí, para nossa felicidade e agrado, né, eles reportaram que a atividade foi bem recebida, né, que eles gostaram de executar, foi diferente da que eles já haviam aplicado antes, né, naquela escola. Enfim, está tudo detalhado no nosso relatório, né? E a gente ficou bastante feliz aí de ter conseguido cumprir com a aula, projetar uma aula, né, também uma novidade muito grande. E, enfim, a gente ficou bastante contente com o resultado dos feedbacks que veio dos professores e dos responsáveis. Um ponto que foi indicado pela professora é que a atividade acabou ficando um pouco extensa para o ambiente online, pois ela tinha o indicado inicial era que deveria ser feito em 2 aulas de 50 minutos. A sugestão dela, então, é que seja revista a quantidade de horas prevista ou a quantidade de material produzido. Mas foi concluído no geral que a atividade proposta, ela atendeu às expectativas, pois as crianças participaram, interagiram com seus familiares, com as suas professoras. Estas conseguiram avaliar de modo eficaz se os alunos aprenderam ou não, por meio das respostas que foram enviadas, né, pelos pais, por meio do WhatsApp. E o conteúdo escolar foi cumprido, conforme a necessidade indicada pela professora, de um modo interativo, lúdico e divertido. E, como produção futura, nós indicamos que haja uma continuidade na busca por programas que possam trazer essa interação de forma gratuita, principalmente em relação aos dados móveis, pois muitos alunos da rede pública, principalmente, não têm acesso à internet de banda larga, para que a gente possa diminuir os impactos que existem, tanto para os professores, como os pais e principalmente os alunos. E também deixamos um alerta, muito também apontado pela professora, que com o prolongamento, né, da quarentena, do distanciamento social, o desgaste tem só aumentado, tanto para as famílias quanto para os professores. Diversos contextos têm prejudicado o nosso ensino nesse momento de pandemia, mas a gente acredita que se continuarmos essa pesquisa para aperfeiçoar o nosso ensino, nós temos um grande futuro pela frente. Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto aí, da nossa solução. É isso. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Isso aí. Até mais. Um grande abraço. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. E quarta! Tá gravando ainda, gente. Sem falar